Alguns pais que estão aqui eu conheço, né? Mas vou conhecer um pouquinho de vocês hoje, na medida que a gente for conversando, né? Então, assim, como Maeli colocou, eu tenho talvez um pouco mais de experiência do que vocês, na medida que eu estudo isso, além de ter sido também, sou, não é? Mãe, fui mãe de menino, com todo mundo que vai crescendo, né? Então, resultado, a experiência também nos ensina muito, não é? E estou aqui para a gente trocar um pouquinho, tá certo? Trouxe algumas coisas para que a gente pudesse refletir. Então, é muito mais uma questão da gente poder refletir em cima de algumas atitudes, de algumas consequências que podem trazer atitudes nossas que às vezes a gente pensa assim, isso é bobagem, isso não vai trazer problema não. Às vezes para algum filho não traz, mas para outro traz, né? Então a gente vai aprendendo também com as crianças. Tá? Eu digo que receita de bolo para educar filho nós não temos, né? Mas a gente aprende também muito com os nossos filhos. O que a gente faz com um, a gente não dá às vezes para fazer com o outro. E por que que isso não é possível? Primeiro porque a criança, quando chega no lar da gente, né, ele vem no momento do casal. Tá? Da conjugalidade desse casal. Se é o primeiro filho, tem toda uma expectativa do que seja, né, ser mãe, ser pai. Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? Será que vai nascer com saúde? Será que vem de problema? Né? Então, todas essas questões que durante aquele período de gravidez, ou se não é uma gravidez natural, mas de uma necessidade de adoção de uma criança, também se vive toda essa gestação. Vou adotar, não vou adotar, procura aqui, procura ali. Então, todas essas expectativas que a gente tem no decorrer desse período até a gente chegar realmente a concretizar algo. Né? Então, essa expectativa gera uma ansiedade. E muitas vezes a gente fica sem saber o que vai fazer com aquele nenenzinho que chegou. Por sorte, muitos têm avós, tem, aliás, as mães da mãe, né, que estão ali, que ajudam, às vezes é uma tia, às vezes até uma secretária que a gente possa contratar para nos ajudar. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Né? São pessoas que têm um pouco mais de experiência que vão nos ajudando nesses primeiros momentos que para a gente fica sendo tão difícil. Né? Então, assim, fui convidada para falar entre esse equilíbrio entre o amor e o limite, e que a gente vê que é um assunto que está muito, sempre se fala sobre isso, não é? E quanto isso é difícil da gente poder viver, colocar na prática, não é? Então, algumas vezes a gente consegue, outras vezes a gente não consegue. O que é importante é que a gente esteja atento a essas questões, né? E se a gente puder lembrar um pouquinho, quando a gente era criança, será que os nossos pais disseram o tempo todo sim, 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 permitiam tudo? Se isso acontecia, qual é a consequência disso hoje? E se não permitiam, qual foi a consequência também? Não é? Então, esse primeiro slide que eu vou colocar para vocês, ele coloca ali que existe uma individualidade, tá? Cada família vai ter um caminho. Isso não significa que existe um caminho único para que todos possam percorrer. Por quê? Porque cada par dessa união, o homem e a mulher, eles vêm de educação diferente, não é? E quando se juntam, o que é que acontece? Tem as minhas experiências que eu trago e tem as experiências do marido que ele também traz, não é? Então, muitas vezes eu digo sempre, olha, Deus fez uma coisa muito certa. Criança tem que ter pai e mãe, sabe? E às vezes eu até me preocupo quando diz assim, não, mas eu sou mãe e pai. Eu acho que quando a gente tenta fazer as duas coisas, a gente não consegue fazer nenhuma. Então, se não existe esse pai tão presente, deixe que o filho vai aprender a lidar com isso.
Se não existe uma mãe tão presente, o filho vai aprender. Agora, quando a gente tenta fazer as duas coisas, parece que a gente nem faz muito bem uma e nem muito bem outra e fica complicado. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Tá? E outra coisa que eu acho importante, que eu lembrei agora, às vezes a gente diz assim, não, mas o pai, ele não é muito presente. Será que a gente dá chance para ele ser presente? Não é? Então a gente tem que ver isso também. Graças a Deus, na nossa cultura, isso está mudando. Né? Eu vejo pais exercendo, não é, tão bem a maternagem quanto uma mãe. Né? Cuidando, trocando fralda, não é? Dando alimento para a criança. Então, isso é muito importante. O amor começa aí. Né? O amor começa justamente, não é? Nesse momento que a gente sabe que vai ter um bebê e que a gente começa a olhar de forma diferente diante de todas as expectativas que a gente vai idealizando para aquele filho, né? E aí o amor é o quê? É uma emoção básica, não é? E que se trata do apego para o filhote, né? Nós como seres humanos, né? Esse apego ele tem que ser bilateral. Não é só dos pais com o filho, nem só dos filhos com os pais, tá? É uma troca. Né? E isso vai se construindo o amor. Então, os pais eles têm o intuito de proteger os filhos, de cuidar dos filhos, como eu coloquei aqui. E quando eu digo pais, é pai e mãe, tá? Então, de proteger, de cuidar, como eu falei, né? Troca a fralda, dá de mamar, fica atenta se está com saúde, se precisa de algum cuidado a mais, não é? Então, todas as fases que a criança passa, tudo isso é importante ser vivido e ser vivenciado realmente pelos pais. Né? Uma vez eu atendi uma mãe e aí eu perguntei a ela, né? Me fale um pouquinho da sua criança. O menino devia ter, na época, uns 3 anos, 2 para 3 anos. E aí ela disse, eu disse, como é o dia a dia dele? Ah, não sei lhe dizer não. Sim, mas ele acorda que horas dorme? Eu não sei não. Agora a babá está ali fora, quer que eu chame? Ela sabe tudo. Não é? Então, esse cuidado a gente precisa ter. Né? Afinal de contas, como se diz no ditado, a criança não pediu para nascer. Né? E aí a nossa responsabilidade é muito forte, muito grande também. Né? E aí nos tempos modernos, né, a gente tem, porque eu digo que eu fui educado na outra época, que não era tão moderno, né? Mas onde a mãe era uma pessoa do lar, dificilmente uma mãe trabalhava, tá? E o pai era o provedor, era quem trazia o dinheiro para casa, né? Alguns pais até conseguiam ajudar alguma coisa em casa, né? Mas não era a nossa cultura da época, né? Então, isso foi modificando, a mulher foi tomando um outro rumo, né, profissional, foi se especializando e podendo trabalhar fora de casa, e esperando muitas vezes que o homem assumisse também alguns papéis que ela faz em casa, mas nem sempre é possível, vindo aí desta cultura que a gente teve. Então a mãe começa a se sentir muito sobrecarregada, né? Então a gente tem também que dar esse tempo. Quando a gente vai falar aqui em limite, a gente vai ver que o limite não é só da gente para os filhos, mas a gente também precisa vivenciar esse limite, né? Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, tá? O que é que eu consigo e o que é que eu não consigo? Eu vou fazer porque alguém disse. Então, esses limites são muito importantes, não só para a gente passar para os filhos, mas para a gente vivenciar também, né? Então, aí tem essa pergunta. Qual é o período necessário para seu filho se tornar parcialmente e depois totalmente independente de você? Né? Então, o que é que a gente sabe? Os animais, com pouquinho tempo, eles, né, vão-se embora e vão cuidar da vida. Né?
Mas o ser humano não é assim. O ser humano, ele leva um tempo muito, mas muito maior para se independizar da gente, e muitas vezes também porque a gente não permite essa independência, não é? Então, a gente que trabalha com escola, a gente vê muitas vezes a criança em casa, e que hoje já existem pesquisas que mostram que a criança deve ajudar em casa também. Ela tem que aprender a fazer as coisas em casa. Então, assim, o que é que meu filho já pode fazer? Vamos dizer, vai buscar um copo d'água, tá? Sujou aqui o chão, molhou, pega o pano, vai secar, tá? Ele pode fazer isso. E às vezes com 3 aninhos já dá para fazer isso. Agora, guardou os brinquedos, né? Vamos organizar aqui seu quarto. Tudo isso dá trabalho? Dá um trabalho enorme para a gente. Mas, se a gente pensa no benefício que isso vai trazer no futuro, maravilha, né? Então, essa independência, e a gente começa a trabalhar em casa, quando entra na escola, a gente vai levar para a escola. Na hora de fazer uma tarefa, vai e faz sozinho, e não fica esperando que alguém venha sentar do lado para fazer, não é? Então, todas essas coisas, a gente vai aos pouquinhos levando as crianças para serem independentes. Então, a questão do tomar banho sozinho, de usar, fazer o xixi, o cocô sozinho. Às vezes a gente precisa ajudar no momento da higiene, mas, não é? Isso é importante. Por que que isso é importante? Isso vai levar a criança a quê? A autoestima, né? Então, quando eu digo, meu filho tem toda a condição de fazer uma determinada coisa, por exemplo, de se alimentar sozinho, pegar o garfo ou uma colher e colocar na sua boca. Quando eu digo isso, eu estou dizendo e estou permitindo que ele faça isso, eu estou dizendo a ele, você é capaz, você é competente. Não é? Então, tem coisas que podem nesse momento, tem coisas que não podem. Por exemplo, eu posso atravessar a rua com a minha mãe. Hoje eu sou pequena, tenho que atravessar a rua com um adulto. Mas daqui a um tempo, eu vou poder fazer isso só. Então, isso eu já estou, aos poucos, ensinando o limite do amor. Não é? Porque o amor, ele vem em cima do cuidado. Não é? Deixa eu até ver aqui, mas eu não sei se vocês estão dando para ler aí, essa quadrinha, né? O que está fazendo o filho? Aí o menino diz, vendo a turma jogar bola. Ele usa umas muletas, né? Dá uma vontade de ir lá fora. De jeito nenhum, nem pensar. Por que não, mãe? Né? Então a criança tem a condição, que ela está usando as muletas, ela tem o desejo, mas a mãe corta. Tá? A outra quadrinha é do Cascão com a mamãe dele. Né? Olha como o nosso amor evoluiu. Que é em cima disso que eu estou falando. Eles vão crescendo. No início ela está ali grávida, depois com ele no colo, depois engatinhando, já andando. E no final eles é que carregam a gente no colo. Né? Então, toda essa evolução que faz parte da natureza humana. Né? E aí, já se perguntaram até quando meu filho vai se independizar de mim? Né? Como é que eu estou fazendo para eles poderem conseguir isso? E aí a gente vai ter essa balança aí que vai ser justamente o equilíbrio. Né? O ideal é que a gente tenha esse equilíbrio. Então, o amor é uma emoção que só é construída, só é construtiva se for na dose certa. Né? Eu acho que não é só o amor, mas tudo que a gente faz, se tiver a dose certa, vai nos ajudar bastante. Em excesso, se eu dou amor demais, também atrapalha. Né? E pode causar o quê? Uma invalidação na criança, que é justamente isso aí que eu coloco, né? Não é capaz, não consegue, não, tá? Pela falta de autonomia, não vai realizar uma atividade só, porque não confia nela, não é capaz.
Porque foi essa mensagem que a gente passou a vida toda. Né? Não deixe que eu faça. Vai calçar mesmo. Não deixe que eu calço para você. Por quê? Porque é mais rápido para mim. Eu já estou apressado, eu já estou agoniado, eu faço logo. Vai tomar banho? Não, deixa eu logo dar o banho. Né? Então, isso vai mostrando para a criança que eu não sou capaz. E aí eu não vou criar autonomia. Né? A outra coisa é a autoeficiência, tá? E pela ansiedade de separação. E esse é um transtorno e a gente hoje tem visto muito, tanto nas escolas quanto nos consultórios. Né? Então, o transtorno de separação, que é justamente essa ligação da mãe com o filho, ou não só da mãe, mas do pai, do ambiente da casa, tá? Onde ele não consegue se separar dali. Então, começa a ter prejuízo na escola, né? Prejuízo socialmente, porque aí não quer ir para casa de nenhum coleguinha, não vai para aniversário, porque hoje em dia, alguns aniversários, você deixa e depois vai buscar, né? Então, não vai. Então, perde uma série de oportunidades por conta desse transtorno. E esse transtorno apareceu possivelmente por conta de um excesso de muito amor. Tá? A outra questão é o outro lado, né? Por isso que a gente tem que ter o equilíbrio. Nem tanto ao norte, nem tanto ao sul, né? A ausência também do amor, a falta do amor, também traz consequências, né? Então, quais são as consequências? Ela invalida, né? O desamparo, tá? E a dificuldade futura de desenvolver a empatia, tá? E a socialização. A empatia, o que é empatia? É a gente se colocar no lugar do outro, poder ajudar o outro, né? Então, isso hoje é algo muito falado, mas às vezes pouco vivido. Né? E a gente tem que ensinar isso aos nossos filhos. Porque o que a gente vê também é sempre a criança querendo ser a primeira, tudo ela, independente se é filho único ou se tem irmãos, viu? Tudo eu, primeiro eu. E como é que fica o outro? Vai fazer uma fila, passa na frente, sai derrubando tudo. A gente vê isso aonde? Fila de banco, né? Às vezes fila de cinema. Né? Então, não é só criança. E aí uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é: filho tem como pai e mãe os modelos. E aí eu volto. Se eu ajo de determinada forma, meu filho vai aprender que aquela é a forma certa. Tá? Se eu saio aí fazendo um monte de coisa que não está adequado, ou nos meus relacionamentos com as pessoas, eu sou grosseira, eu sou, desempática, ele será também. O que é que ele aprendeu? Qual era o modelo? Porque para filho, pai e mãe está em primeiro lugar. A escola vem depois, mas pai e mãe continuam sendo em primeiro lugar. E aí eu me lembrei que eu faço um trabalho de habilidades sociais com as crianças. E a semana passada eu estava trabalhando com crianças de 8, 9 anos. E a gente trabalhando justamente essa questão do relacionamento entre eles. Agressividade, passividade e assertividade. Que a assertividade é você poder falar o que sente, o que pensa, de forma que não vai ofender o outro, e apenas dizendo: olha, essa tua atitude eu realmente não gostei, por favor, não faça mais. Fiquei muito triste, ou fiquei magoada, ou fiquei com raiva, tá? Então, por favor, não faça mais. Então, isso é assertividade. E essas crianças estavam com uma dificuldade muito grande de poder falar para o outro, fosse o que fosse. E aí a gente foi trabalhando. Daqui a pouco, uma criança disse: mas minha mãe disse, se bater em mim, eu bato também. Aí o outro disse: meu pai disse isso também, que eu não leve desaforo para casa. Desconte do mesmo jeito. Aí o outro também. Veja como fica difícil eu tentar passar outra coisa.
Não é? Por quê? Porque o modelo principal são os pais. E aí a gente tem que pensar, se a gente começa a educar nossas crianças assim, quando chegar na adolescência vai ser como? Porque hoje eles não têm possibilidade de ter algumas armas, mas na adolescência não tem. E aí, o que é que a gente está criando? Né? Então são coisas que a gente tem que ver lá na frente, as consequências. Né? Então realmente, pai e mãe é modelo. E se a gente não tiver sendo modelo, um modelo adaptável a essa sociedade, como é que vai ser? Né? Ou para gerar uma melhor sociedade. Como vamos ficar? E a socialização, que é algo assim importantíssimo, né? Então, hoje a gente vê que muitas empresas, você pode chegar lá com um currículo maravilhoso, cheio de títulos, mas a primeira coisa que é feito na empresa é o quê? Dinâmica de grupo. Para que essa dinâmica de grupo? Para a gente ver todas essas questões dos comportamentos, de como lidar com o outro, como é que vai, né? Resolução de problemas, de conflitos, tudo isso hoje é trabalhado, é visto para que o funcionário tenha condição disso. Né? Gente, se alguém tiver alguma pergunta, vai anotando aí para a gente poder discutir. Vamos lá ver. Você já viu essa frase? Há que endurecer-se, mas sem jamais perder a ternura. O que será que quer dizer isso? Será que a gente tem que botar no tronco, dar uma chibatada? Será que é isso? Lógico que não. Né? Lógico que não. Isso aqui é mostrar que com amor, com carinho, a gente pode mostrar a melhor forma de se resolver as coisas, o melhor caminho a seguir. Sem que a gente fique com aquela peninha, coitadinho, ele não tem esse brinquedo, vou levar para ele. Né? Aí quando é amanhã é outro brinquedo, vou levar. E aí eu me lembrei de uma história de uma criança, em que quando ele tinha acho que uns 5, 6 anos, ou menos talvez, começou a surgir muitos brinquedos de controle remoto. E o pai viajava muito e sempre trazia um brinquedo, um carro, um avião, sei lá o que, de controle remoto. Aí quando foi um dia, essa família foi morar no interior e na escola que ele estudava, era uma escola particular, mas que não tinha assim, o aniversário era feito na escola mesmo, né, não tinha festa fora dali. E aí o pai então, aí a criança fez o aniversário, chegou em casa feliz e satisfeito, com um jipe, daquele que o plástico era rosa transparente, e quando botava assim as rodas caíam. Paiinho, era um desse que eu precisava. Olha aí, não é? Então, essas coisas a gente tem que estar atento. Né? A criança, se você está perto do seu filho, você vai ver o que é que ele precisa, qual é a necessidade. Às vezes a gente compra as coisas por necessidade nossa. Porque eu não tive quando era criança, estou comprando agora. Para meu filho brincar. E nem é a intenção dele, nem é o desejo dele. Né? Então, o menino deu uma opção para o pai e deu. Né? Então, assim, quantas vezes a gente vê criança, né, com essas birras aí em supermercado, em loja de brinquedo, ou no shopping, né, querendo fazer. Eu vi uma vez uma criança que ela começou, eu acho que ela devia ter uns 3 anos, e ela começou a fazer uma birra dessa no shopping. Aí a mãe não teve dúvida, a menina aqui atrás, ela se virou aqui a vitrine, ela ficou olhando a vitrine, e a menina lá. Quando não viu plateia, levantou-se, parou e foi embora junto com a mãe. Agora, se a gente fica, vamos menino, para com isso, coisa mais feia, não sei o quê, aí é que grita e que esperneia. Né? Então, são atitudes que, para essa criança, parece que deu certo, mas para outros pode não dar. Né? Então, tudo vai muito dessa relação aí. Né? Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer, e que é fundamental, são as regras claras. Tá? Quando a gente está fazendo essa colocação de limites, eu tenho que ter regras claras.
Ah, e a criança faz as coisas, mas ela não sabia. Não é? Então, principalmente com adolescente. Né? Com adolescente, você diz assim, olha, vai descer, brincar lá embaixo. Eu até criança um pouquinho maior, uns 8, 10 anos, sei lá, que os pais deixam descer para brincar lá embaixo no prédio, tantas horas suba. A criança não sobe. Aí você interfona. Aí diz assim, mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Eu até entendo que você gostaria de brincar mais um pouquinho. Mas o nosso combinado foi subir tal hora. Então, eu digo sempre que a gente tem que ter duas palavrinhas bem importantes quando a gente educa. Tá? É consistência e persistência. São duas palavrinhas fundamentais. Por quê? Consistência. Porque eu tenho certeza que naquele momento aquilo é o melhor. Tá? E aí eu vou sempre, ou durante um bom tempo, manter aquilo ali. E a persistência, porque a criança vai tentar de um lado e você vai tentar do outro. Né? Dentro daquilo que você acredita que é o melhor naquele momento. Tá? Então, são duas palavras realmente importantíssimas quando a gente está tentando e tendo muito trabalho para educar nossas crianças. Aí eu tenho aí algumas frases, algumas perguntas, né? Para que a gente possa pensar um pouquinho mais. Que conceito você tem sobre limites? O que é que vocês pensam sobre isso? Você conhece alguém que se comporta sem limites? Eu acho que na nossa sociedade hoje está cheio, né? Você acha que uma pessoa pode se tornar vilã por falta de limites? Será que essas pessoas, né, que não têm limites, o botãozinho da empatia, da socialização delas funciona? E aí a gente tem, então, disciplinar e impor limites. O que é que são essas coisas? Né? Disciplinar não quer dizer punição, significa ensinar e formar. Tá? Disciplina, ela tem como consequência autonomia, autoestima e independência. Né? Então, a criança que tem disciplina, ou a pessoa que tem disciplina, ela terá essas três coisas aqui. No entanto, para a gente disciplinar, né, nós como pais, o que é que nós vamos precisar ter? Paciência, força, né, energia, né, para que justamente essas crianças possam entender que a disciplina é algo que vai ajudar na vida. Tá? Então, esse autocontrole que eu também preciso ter, porque de repente, o que é que acontece? O menino faz uma coisa, eu me descabelo, grito, berro, dou-lhe umas palmadas. Ele aprendeu o que com isso? Quando eu tiver um coleguinha e que ele me desapontar em alguma coisa, não fizer o que eu quero, eu vou também me descabelar, dar nele. Né? Então é o modelo. Tá? Então, disciplinar não é só obedecer ordens, é também mostrar aos filhos as barreiras entre o certo e o errado. Isto é, mostrar regras e os limites, bem como mostrar os respectivos valores diante da vida. Né? Então, essas regras claras, o que é possível, o que não é possível, isso é fundamental para que a gente possa ter essa disciplina. Aqui tem uma quadrinha dizendo também assim: todo filho tem o direito de ser disciplinado, corrigido e orientado. Agora é lógico que tudo tem uma maneira de fazer. Né? Então, tem pessoas que pensam que disciplinar é bater o tempo todo. Né? Então, agressões físicas ou agressões verbais, né? Não me parece que seja muito por aí.
Uma coisa que é importante que a gente tem aqui, aqui e aqui, não é? A altura da mãe está na altura da criança. O olhar é fundamental, tá? E isso a gente tem que ensinar a criança. Quantas vezes a gente fala com a criança? Não te encara de jeito nenhum. Não é? Então, por quê? Possivelmente também não aprendeu a encarar. Não aprendeu que quando a mamãe vai falar, que vai me dar alguma orientação, vou chamar a minha atenção, está olhando meu olho. Ô menino, olha, não faça isso não, só quero... O menino ficou lá atrás. Ou então você vai no carro, o menino lá atrás e você dando sermão. Acontece, né? Comigo também aconteceu. Eu também fui mãe de um menino pequeno, né? Ou quando os dois estão brigando atrás, você tem que parar o carro, né? E não tem tempo para parar o carro, né? Tudo você fiscaliza, né? Então assim, essas coisas a gente tem que ter cuidado, tá? O olhar é fundamental para quando a gente vai falar o que é bom ser ouvido e o que é ruim também de ser ouvido. Não é o que é ruim para a situação, mas da gente ouvir. E muitas vezes a gente escuta algo que a gente não gosta, ou que acha que naquele momento se não estava certo, né? Estou sendo injustiçado. Mas é bom ser falado e olhando no olho. Isso é importante. A gente sabe que hoje a vida está muito corrida. E aí a gente tem, às vezes, pais que trabalham o dia todo e ainda estudam de noite. Né? É uma realidade. Mas se eu não fizer isso, como eu vou poder manter a minha família? Né? Então são coisas que a nossa atual conjuntura, né, às vezes exige da gente. E outra coisa que a gente tem que ter cuidado. Também eu tenho pais que passam o dia todo em casa com o filho. Quando chega de noite, está com vontade de esganar o menino. É ou não é? É. Também a gente não pode. A gente tem que ter esse meio termo, né? Porque o menino, quando ele está em casa com o pai ou com a mãe, é o tempo todo atrás do pai e da mãe. Pode ter o que for, mas vem brincar comigo, vem jogar isso comigo, vem fazer isso comigo, né? Então, chega uma hora que você também não pode fazer até as coisas da casa que tem que fazer, porque tem que dar assistência ali. E aí acaba ficando sem paciência. Foi o que a gente viu que disciplinar precisa de paciência. Por quê? Porque não teve a regra clara. Ora, agora a mamãe vai fazer isso aqui e você vai ficar fazendo isso aqui. Pronto, né? Então quando a gente não disciplina, não organiza as coisas, fica difícil para a criança entender. E aí a gente diz, meu filho é impossível. Mas por que ele é impossível? Se ele é fruto meu, das minhas atitudes. Isso eu acho, eu vou ler para vocês, que eu acho importante. A criança cresce num lar onde os comportamentos e atitudes inadequados não são disciplinados. A falta de limites possivelmente ficará egoísta, insegura, imatura para decidir o que é melhor para ela. Não desenvolve qualidades que ajudariam mais tarde, como foco, concentração, respeito e sinceridade. A construção da personalidade fica prejudicada e avança cada vez mais o sinal, passando pela adolescência com restrições daquilo que é essencial para o seu crescimento. E ao chegar à fase adulta, se torna uma pessoa sem medidas e desqualificada no âmbito social. Então veja como é sério a questão da falta do limite, da falta das regras claras para o ser humano. Né? É difícil, é dificílimo. É difícil ter paciência, é difícil ter energia, ter força, ter autocontrole. É muito difícil. Mas se a gente pensa que aquele serzinho ali depende de ser uma pessoa, né, honesta, sincera, que se dê bem na vida, como a gente diz na linguagem popular, depende das minhas atitudes, da maneira como eu estou mostrando a ele o mundo. Porque essa questão da disciplina, dos limites, eu estou mostrando como é o mundo.
né? Imagine se a gente não tivesse regras, nem limites, nem nada. Como é que ia ser? Uma selva, né? Morar na selva ia ser a mesma coisa. Cada um por si, Deus por todos. Então, temos que ter esse cuidado. E essa questão de quando eu digo que somos modelo, o que é que a gente tem? A gente tem o seguinte: na hora que eu estou no sinal de trânsito, eu passo o sinal vermelho. Ensinei o que para o meu filho? Não obedecer regras. Na hora que eu estou em um determinado lugar, jogo papel no chão. A escola ensina papel, lugar de papel é no lixo. E eu vou pela rua e jogo no chão. Né? Então eu já vi criança dizer assim: pai, você jogou papel no chão. Né? Como também falar palavrões. Né? Aí o menino está na escola danado falando palavrão. Aí, você sabe que isso não é uma palavra adequada, pererê, tarará. Ah, mas meu pai fala. Se meu pai fala, é normal, né? Então a escola está errada. Então essas coisas a gente tem que ter cuidado. E até poder. Aí teve um dia que o menino disse assim, na sala de aula, um falava palavrão, outro não falava. E aí o menino disse assim: meu pai disse que no campo de futebol pode. Bom, pelo menos lá tinha uma regra, né? No campo de futebol pode. Os outros nem isso tinham dito, né? Podia em todo canto. Então a gente tem que ter esse cuidado. E aí é como eu digo a vocês, a individualidade de cada família. Né? Então para uns pais, no campo de futebol pode, para outros não pode em canto nenhum. Né? Eu tenho um cliente que ele falava muito palavrão. Muito. E trazia um transtorno enorme para a escola por conta disso, porque ele xingava os meninos, aquela confusão. E quando foi um dia, ele disse assim: eu falei um monte de coisas. Eu disse: que coisas? Ele ficou todo assim, né? Ele disse: mas eu não posso falar aqui. Eu falei: ué, mas se você falou lá na escola, seus amigos, por que você não pode falar aqui? Não, porque são uns nomes muito feios. Eu digo: será que eu não conheço nenhum? Mas veja aí, diga, o que é que eu mostrei para ele? Aqui na terapia você pode falar. Você não pode me xingar desses palavrões. Dei o limite, mostrei a regra clara. Então, aqui eu posso falar um monte de palavrão. Eu estou contando uma situação, falei um monte de palavrão na situação. Agora, você me chamar desses nomes todos aí, você não pode. Bom, então ele passou a extravasar os palavrões todos lá na sessão. Mas nunca me faltou com respeito. Por quê? Porque a regra foi clara. E no final das contas, o que é que acontece? O pai desta criança fala palavrão demais em casa. E aí foi o que ele aprendeu. Né? Então assim, a gente tem que ter esses cuidados. Né? Pois é. Mas a sociedade não achava. Né? Então tem que estar de acordo com o ambiente. A criança que cresceu num lar disciplinado, né? Onde as regras foram claras e os limites foram vivenciados, constrói um senso crítico suficiente para cuidar, se sentir responsável e desenvolver a empatia e a socialização. Aí nessa quadrinha também eu acho bem interessante. Desculpe, mas preciso colocar limites. O pai dizendo à criança. Que também tem uma coisa assim. Às vezes a gente acha que pedir desculpa a um filho, estou mostrando minha fraqueza. Não é, eu estou ensinando a ele que eu não sou a bala que matou Kennedy, né? Eu sou a supra-sumo, eu sou um ser humano que também posso falhar. Né? Então se eu passo uma imagem de que eu sou o máximo, como é que essa criança chega até mim? Então isso também é algo que a gente tem que ter cuidado. Então, desculpe, mas preciso colocar limites. O pai dizendo para o Arnaldinho. E o menino: sei. Para aprender a lidar com as frustrações, respeitar regras e os outros. E não virar um adulto mimado, egoísta e birrento.
como alguns por aí, né? Ele pode ter dito um pouco para o pai dele isso, mas algumas pessoas que de repente ele conhece, né? Então a criança sabe o porquê está sendo exigido dela esses limites e essas regras. Agora ela precisa saber que são essas regras e limites são claros, né? O que é que eu tenho de errado e de certo? Lembra que eu falei aqui da assertividade? A forma como eu vou falar, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, sem agredir as pessoas. Então eu tenho aqui, se continuar assim, vou falar para o homem do saco te levar, porque o quarto estava todo bagunçado, né? Aí como seria uma forma melhor dela falar? Me sinto feliz por ter você comigo, agora pode arrumar o quarto, né? Foi uma forma assertiva e o menino então vai arrumar o quarto. A outra aqui, não reclama, quem perdeu o brinquedo foi você, né? De que outra maneira eu poderia falar? Que pena que você perdeu o brinquedo, né? Até para ela poder aprender a dar outras coisas, né? Ela já está com um prejuízo grande, né? Perdeu o brinquedo e ainda levar uma bronca. Ui. Seus colegas são mais rápidos que você numa competição, né? Mas eu poderia também dizer à criança assim: hoje você foi mais rápido que ontem. Porque se eu digo que seus colegas são melhores, seus colegas foram mais rápidos que você não é tão bom, né? Na medida que você supera, nem que seja um minuto, olha, hoje você foi melhor que ontem. Isso está mostrando o que para a criança? Você pode. Tenta lá, vai de novo. Porque senão desiste. Se escuta uma coisa dessa aqui, ó, seus colegas são melhores que você, não quero mais. Isso não é só a criança, a gente também, né? Se você escuta que o outro está sempre sendo elogiado e você não, eu vou deixar para lá. Eu vou fazer um bolo, nunca que acerta, nunca fica tão bom. E o povo diz: Ave Maria, horrível, ficou duro, né? Ficou triste. Aí você diz assim: não dá para mim, não vou fazer mais. Agora, se você diz assim: tá gostoso, né? Tá gostoso. Aí você já se empenha para fazer melhor. Mesma coisa nas tarefas da escola, né? Então a letra não está tão bonita, mas eu sei que você pode caprichar. Vai ficar mais bonita se você se empenhar. Então estou dando ali um crédito de confiança, estou mostrando que é possível e que é capaz, tá? E aí tem aí 9 coisas que todas as crianças precisam ouvir. Eu amo você. E aí quando eu coloco aí ouvir, eu acho que é ouvir e na prática, nas atitudes da gente. Porque tem gente que diz assim: eu amo meus filhos, eu amo você, mas nem olha para o menino está lá todo desleixado, todo abandonado, entendeu? Mas o pai e a mãe estão dizendo que é um menino, né? Então essa ambiguidade do que eu falo para o que eu vivo na prática, isso adoece muito as pessoas, né? Então ter cuidado com isso. Estou orgulhoso de você. Às vezes uma coisa tão simples e a gente aí diz para a criança, né? Que legal, olha que bom que você conseguiu, estou orgulhoso de você. Me desculpe, foi o que a gente já falou, eu te desculpo, porque às vezes a gente diz assim: não vou desculpar não, porque eu já disse isso tantas vezes, você continua fazendo, agora eu não desculpo mais. Ó a culpa do menino, como é que fica? Aí o menino já não faz aula direito, já não faz a tarefa direito, só pensando assim: minha mãe e meu pai não gostam mais de mim. Eu sou muito mal mesmo, eu sou uma criança muito ruim e vivo fazendo coisa errada. Então vamos ter cuidado com isso também. Estou te ouvindo, né? Que é outra coisa importante. Uma criança na escola
ficou reclamando na coordenação que ninguém escutava ele, né? E a escola dizendo, não, veja, nós não estamos entendendo isso, porque a gente sempre te escuta, a gente está sempre aqui junto de você, como você está dizendo isso? Aí, conversando mais um pouco, ele disse, minha mãe, quando chega em casa, pega logo o iPad e fica no iPad, eu falo as coisas, ela nem olha para mim nem me escuta. Então, quem na realidade não escutava a criança, era a mãe. Porque, infelizmente, hoje a gente tem essa tecnologia que tira muito tempo da gente com os filhos. Isso é uma realidade. E dos filhos com a gente também. Tá? Então, é algo que também precisa entrar com limite. Tudo é possível. A tecnologia é maravilha. Mas tudo dentro do limite. Há um tempo atrás, a gente tinha televisão que era a vilã, se não houvesse o limite. Hoje nós temos os iPads, os iPhones, né, os milhões de joguinhos. Então, tudo isso a gente precisa. É tudo permitido, mas dentro do limite. Tá? Isso é sua responsabilidade. Com certeza. A criança, se ela tiver as atribuições a fazer em casa, que isso é importante, como eu coloquei aqui, a criança deve ajudar em casa. Tá? Na mínima coisa, mas deve ter a sua parcela de contribuição. Isso vai ajudá-la demais para o seu desenvolvimento, tá? Para o resto da vida, inclusive na adolescência. As suas ações geram consequências. As crianças precisam saber disso. E aí algumas crianças sabem das consequências negativas. Aí uma vez eu no consultório, falando com uma criança sobre as consequências, ele disse, quando eu falei que tinha consequências positivas, o que foi que ele disse? Não, de jeito nenhum, só tem consequência ruim, né? Era só o que ele conhecia, porque como ele era muito danado, né? Então ele só tinha consequência ruim. Eu disse, não, consequência, tanto ela pode ser boa como pode ser ruim, né? E a gente tem que pensar bem qual é a consequência. Então, ele ficou espantadíssimo, achando que eu estava falando uma grande besteira, né? Porque a prática dele mostrava que só tinha consequência ruim. Então, as consequências são importantes. E aí, uma coisa que eu acho assim, muito legal que a gente possa fazer com os filhos da gente, né? Uma determinada situação, eu vou ter várias formas de resolver, tá? E é importante que a gente mostre às crianças que cada forma dessa tem consequência boa, consequência ruim. Consequência que ajuda e consequência que atrapalha, né? E aí, dessas todas aqui, o que é que você vai preferir? Né? Principalmente quem tem irmão ou quem desce para brincar lá embaixo no prédio, que briga, que arranja algum conflito, subir e vamos lá, vamos ver quais eram as formas para resolver isso aqui. Se fosse assim, você teria como de consequência? E se fosse assim, e depois a gente diz a criança, e agora, qual dessas? Você acha que a que você fez ainda é a melhor? Então, levar a refletir sobre isso também é importante. Como você consertará o que fez? É outra coisa, né? Então, por exemplo, em cima dessa situação de conflito, como é que vai consertar isso aí? Como é que vai resolver isso? Ou qualquer outra coisa, uma birra que teve, que jogou alguma coisa no chão, né? Como é que você vai resolver isso? Como é que vai consertar? Você quer tentar de novo, né? Diante de algum erro, de um fracasso? Vamos lá tentar de novo, porque uma coisa também importantíssima é o elogio. E a gente elogia muito pouco. É ou não é? Não é da nossa cultura. É obrigação. Não precisa elogiar. Mas é importante. Quem é aqui que não gosta de elogio? Mas a gente só sabe apontar os defeitos, né? Não? Você faz, tem um ditado que diz assim, se não fizer 100% não presta, 99% não está prestando, né? Então a gente precisa aprender também a elogiar, mesmo que seja uma coisa pequena, mas elogiar é importante. Lembre-se, eu gostaria de elogio, que dirá
se meu filho não vai gostar? Não é? Então, isso é importante. É lógico que, às vezes, uma coisa simples, mas que a gente elogia. E, às vezes, a criança faz tanta trela, que é para chamar a atenção dos pais, porque ele acha que só assim os pais estão olhando para ele. Não é? E, na medida que eu começo a mostrar para ela que quando é elogiado, e quando faz uma boa coisa e é elogiado, ele diz, meus pais gostam de que eu faça coisa boa, eles também estão me vendo. Né? Então, isso a gente tem que ter cuidado. O elogio também é importantíssimo. Às vezes você diz assim, tirou 10, tirou 9, tirou, sei lá, não fez mais do que a obrigação. Era a sua obrigação dele. O menino fica como, né? Se esforçou tanto. Ai, que beleza, que coisa boa. Sinal que você se esforçou bastante. Parabéns. Né? A mamãe ficou muito feliz com essas suas notas. Né? O importante é aprender, nota é consequência, e é isso também que a gente tem que mostrar, porque senão chega daí um tempo, começa a filar de todo mundo e a nota está ótima. Né? Então o importante é aprender, nota é consequência. Né? Então, que ótimo que você pôde tirar essa nota, mostra o seu empenho, que você se esforçou, maravilha. Tá? Então, são coisas que a gente vai tendo o trabalho, a paciência para ir fazer. A mensagem última é: uma criança terá mais hipóteses de crescer equilibrada se sentir amada e segura e estar com seus limites, não é? Com as suas regras claras no seu desenvolvimento. Bem, a gente. Bom, minha gente, quanta coisa. Acho que falei muita coisa, né? Eu fui na escola e de tarde ela fica com a avó. E a avó faz tudo que ela. Exatamente tudo. Sai daí para sentar aí, para comer aquilo. Só que em casa ela tem limites, é uma criança. Aqui na escola a professora disse que ela nunca teve problema de regras, pelo contrário. E eu não sei o que fazer com essa. E agora eu fiquei preocupada porque se mexe com a personalidade dela também. Porque ela passa tarde, porque eu trabalho à tarde. Então ela passa tarde, de meio-dia até às 19 horas, com a avó que faz tudo. Agora em casa ela chega, é a menina com limites. Na escola, a menina com limites. Eu não sei o que fazer. Eu vejo que às vezes as crianças elas são muito espertas, não é? Uma das coisas seria você poder conversar com a sua mãe, não é? E eu sei o quanto isso é difícil, porque quem na realidade tem função e responsabilidade na educação é pai e mãe. Não é? Os avós, eles são só um apoio para a gente. E hoje a gente vê muito isso, né? Quanto os avós estão ajudando a educar as crianças, né? Muito mais do que há um tempo atrás. Então, assim, eu vejo que uma das coisas, talvez, você poderia ter trazido sua mãe. Estou brincando. Mas, assim, poderia tentar sensibilizar sua mãe com relação a essas coisas, certo? Para que ela, e você dizer a ela, eu entendo que realmente, né, você gostaria de fazer tudo isso, mas isso vai trazer umas consequências para a vidinha dela, e pelo que você ama tanto, eu tenho certeza que você não gostaria que ela tivesse essas consequências. Às vezes a gente precisa, igual aquele ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então você vai falando todo dia um pouquinho com a sua mãe e mostrando que consequências isso traz. E outra coisa, a sua criança parece que é bem inteligente. Ela sabe que aqui pode e aqui não pode. Né? Então, ela está aprendendo a lidar com essa ambivalência. Né? Eu tenho uma dúvida em relação aos limites dos pais também, mas no sentido da questão de bater ou não bater, que é uma dúvida que sempre ensinei meu filho a dizer, você não bata, procura quem é a professora, quem está, o adulto que está lá para ensinar. E aí gera dúvida, em que momento a gente ensina ele a se defender? Como a gente ensina ele a se defender? E eu já não bato no meu filho, porque eu não vou ensinar uma criança de 5 anos que eu estou batendo nela, ela não pode bater nos outros, porque eu posso e ele não.
mas como eu estimulo para que ele saiba se defender também? E isso é uma linha muito tênue, não sei como fazer isso. Teu filho tem quantos anos? 5? Acabou de fazer 5. Bom, lembra aí que eu falei a questão da resolução de conflitos? Você já pode conversar com ele em cima disso. Veja, fulano lhe bateu. E aí? Foi o que você sentiu? Porque também tem uma coisa que a gente tem que começar a perceber na gente e nos outros. As emoções. Tá? Então, emoções, todas elas são boas de se sentir. Todas elas, até certo ponto, nos ajudam e até outro ponto nos atrapalham muito. A raiva não é feia, não é pecado. O medo não é feio, não é pecado. A tristeza também. Todas nós vamos sentir e todas vamos proteger até um determinado ponto. Então, uma das coisas é poder falar dessas emoções. Sim, quando o coleguinha te bateu, foi o que tu sentiu? Tive muita raiva, tive vontade de dar nele, mas comecei a chorar. Ok. E o que é que poderia você resolver nisso? Uma coisa foi, você chorou, o que você fez. Que consequências trouxe isso? Nada, ele amanhã vai me bater de novo. Né? Que outra consequência? Isso é uma consequência que não ajuda, uma que ajuda. Que outra forma você poderia fazer? Poderia ter dado nele também. E aí qual era a consequência? Consequência que eu ia para a coordenação junto com ele. A coordenadora ia chamar minha atenção e me deixar sem recreio. Né? E a outra consequência? A consequência que eu teria me defendido. Né? Que outra forma você teria para resolver isso? Poderia ter falado com a coordenadora ou com quem estivesse no momento. Tá, e qual era a consequência? Então, depois que você vê todas as situações e as consequências possíveis e não possíveis, né, ou agradáveis e desagradáveis, e aí você vai dizer, e agora? Qual seria para você, qual a melhor forma de resolver isso? Tá? Então, levá-lo a resolver isso. Porque é assim, gente, olha, a gente sabe que a raiva, e na criança, há muita impulsividade. Né? Então, toma, bateu, levou. Né? Então, é a forma de ver os outros colegas também agindo assim. Eu tenho uma filha de 3 anos e ela está numa fase agora do corpo. Então, não quer ir para a escola, não quer botar fome, não quer tomar banho e faz birra. Já fez birra. Então, assim, pra mim, isso é muito novo, porque eu tenho um mais velho e nunca fez isso. Nunca fez. Então, dela não, ela vai, faz birra. E aí eu queria saber como conduzir isso, assim. Porque tem coisa que, olha, tem coisa que a gente pode negociar, mas tem coisa que não é negociável. Tipo, escola, você tem que ir pra escola, tem que trocar de roupa pra escola. Então, assim, eu fico indo na birra também, como lidar, eu ignoro. Eu ignoro, tem hora que... Veja só. Primeiro assim, a criança quando faz birra, ela está ganhando. Né? Ela está sendo a dona da situação. Então, e na hora que alguém faz birra ou que está com raiva, não adianta a gente querer conversar nada, porque não vai escutar. Né? Então, espera acalmar. Quando acalmar, aí vai. Abaixa igual aquela mãe, fica olho no olho e vai conversar. E isso não é uma vez só não, viu? É a história, água mole, pedra dura, tanto bate até que flua. Certo? E determinar sempre, se a gente fica o dia todo mandando o menino tomar banho, e o menino está na televisão, ou está no computador, ou está sei lá onde, você só se desautoriza, você desgasta, tá? Então, é combinar. Olha, vai ser possível você assistir até tal hora. Vai ser possível fazer isso até tal hora. Ou vai fazer isso depois que fizer isso aqui. São as regras da casa. E tem coisas que não são negociáveis. Então, por exemplo, tomar banho, almoçar, dormir, ter horário para dormir, horário para acordar, isso não é negociável. Eu posso até negociar assim, tá, hoje tu não vai guardar o brinquedo, tá certo? Eu entendo que tu estás cansado, ou tá com qualquer outra coisa. Mas, hoje a gente está combinando. Amanhã já é combinar. Tá? Então, é a questão de insistir mesmo nisso e ser mais firme, sem ser grosseira, tá certo? Sem ser com raiva, porque às vezes a gente fica mesmo, né?
mas sem botar essa raiva no comportamento e tentando mesmo. E conversando sempre olhando no olho. Tá? E levar a tomar banho. Tem que tomar banho, não tem como ser diferente. Tá? Pronto, pessoal. Muito obrigada. Espero ter podido ajudar um pouquinho. Né? E aí, estou às ordens. Vou ficar mais um pouquinho aqui, se alguém mais quiser conversar. Tá bom? Espero que tenham gostado da palestra e estou à disposição para tirar algumas dúvidas caso vocês necessitem. Meu telefone é o 99542928 e o meu e-mail margaridam_andrade@hotmail.com. Podem entrar em contato.